Boa noite, meu povo! E aí, como vocês estão? Aqui foi muito corrido hoje, eu não tive como vir pela manhã, mas eu estou aqui porque compromisso é compromisso, não é isso? Então, vamos lá com mais uma devocional. Hoje, 23 de maio de 2026, e nós estamos aqui para mais uma devocional depois de um dia muito corrido, de muito trabalho. Eu só tenho a agradecer a Deus. Coração grato, cansada, mas porém muito agradecida a Deus. E eu estou aqui para mais uma devocional. A nossa devocional de hoje tem por tema: não permita ser circuncidado. Gente, uma devocional muito abençoada, maravilhosa. Nesse finalzinho de noite aqui, né? Já quase 11 horas da noite, mas eu estou aqui para nós seguirmos, porque pontualmente, como eu tenho falado para vocês, eu não vou deixar passar um dia sequer sem eu vir aqui falar para vocês, porque são 365 devocionais e eu não posso deixar passar nenhuma. Apesar de lá em janeiro eu ter começado dia 5 de janeiro, por conta que nós somos teimosos, né? Nós somos teimosos, mas quando Deus manda, a gente está aqui para cumprir, não é isso? Então vamos para a nossa devocional de hoje. Eu vou estar lendo a nossa referência bíblica, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do 1 ao 11. Preste bem atenção, porque a nossa devocional de hoje está maravilhosa. Diz assim a nossa devocional, Atos 15, do 1 ao 11. Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com os outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegraram muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Paulo levantou-se e dirigiu-se a eles: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus me conhece, Deus que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiriam suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Amém. Gente, que palavra, né? Que palavra maravilhosa. Que bênção de palavra. E agora eu vou ler a devocional para você entender melhor o que a palavra do Senhor quer dizer a respeito da circuncidado, né? De ser circuncidado. Não permita ser circuncidado. Atualmente, a questão da circuncisão não é mais um problema na igreja, mas a ideia de pessoas controlarem a salvação alheia ainda persiste. No texto bíblico, alguns cristãos vindo da Judéia ensinavam que os gentios
convertidos precisavam ser circuncidados para serem salvos. Hoje, questões como vestimenta, alimentação e comportamento podem ser usados para tentar controlar a salvação de alguém ou para nos submeter a regras. A Bíblia é a nossa referência sobre como viver e é nela que devemos pautar nossa vida. Não permita que ninguém diga a você o que fazer, como se vestir ou o que comer, usando a salvação como moeda de troca. Paulo e Barnabé defendiam que a salvação é pela graça de Cristo e não pela observância da lei. Assim como os gentios não precisavam circuncidar, você não precisa seguir regras humanas ou religiosas para ser salvo, mas conhecer e viver de acordo com a palavra de Deus, pois quem é salvo vive como um salvo. Amém? O nosso verso em destaque é o 8 e o 9, que vai dizer assim: E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós, e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Queridos, nessa noite eu muito me alegro com essa passagem bíblica. Por quê? Porque é algo que Deus quer nos ensinar nesse dia. Talvez você conheça alguém um exemplo, que não coma carne de porco. Não come a carne do porco porque é pecado, e se eu comer a carne do porco, eu estou oferindo a Deus. Gente, acabamos de ler que não é isso que vai te levar para o céu ou te dar salvação. Não é você comer ou deixar de comer alguma coisa. A salvação é através de Jesus Cristo. Somente através da pessoa de Jesus. Você não precisa fazer nenhum ritual. Você não precisa, eu vou me abster disso, ou então eu vou fazer isso para ser salvo. Não. A salvação, ela não é uma moeda, uma troca de moeda, como vai dizer aqui, ó. Não permita que ninguém diga a você o que fazer, como se vestir ou o que comer, usando a salvação como moeda de troca. Porque tem pessoas que, se você fizer isso, você não é salvo, você não vai para o céu. Gente, não é sobre isso. A salvação, ela é exclusivamente através da pessoa de Jesus. Porque imagine só se a salvação fosse através da lei do Antigo Testamento. Muita gente ia ficar de fora. Por quê? Porque tem os fracos em nosso meio. Em nosso meio tem os fracos. E a palavra aqui diz que Deus não fez nenhuma acepção. A salvação é para todos. Ela é através da pessoa de Jesus Cristo. Não adianta, queridos, não adianta. Tem pessoas, porque se eu não cumprir isso, eu não vou para o céu. Porque se eu não... Queridos, é sobre Jesus. É sobre tu crer em teu coração e com a tua boca confessar que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio para perdoar o nosso pecado, que Ele morreu na cruz no seu lugar e no meu lugar. É sobre isso, é sobre a salvação. Ela é exclusiva da pessoa de Jesus Cristo. Então, que nessa noite você entenda que se nós chegamos até aqui, é porque a graça do Senhor nos alcançou. E se nós estamos aqui hoje, eu não sei se você está cansado, se você vai ouvir essa devocional ainda hoje, amanhã, daqui a 10 dias, daqui a 1 ano, 2, 10. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Jesus lhe ama. E não permita que ninguém te rotule. Não permita que ninguém diga, você não pode comer isso, você é livre. João 8,36 vai dizer: pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Você é livre na pessoa de Jesus. Você só precisa disso daqui, ó. Você só precisa fazer assim, ó. Assim como os gentios não precisavam circuncidar, você não precisa seguir regras humanas ou religiosas para ser salvo, mas conhecer e viver de acordo com a palavra de Deus, pois quem é salvo vive como um salvo. Amém? Essa é a palavra de salvação. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine. Não permita que ninguém coloque uma condição comportamental para a sua salvação, pois ela reside em Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus por isso, porque é sobre Jesus, não é sobre o homem. Porque o homem é perverso, o homem é enganador, no homem tem tudo que não presta. Mas em Jesus, tudo se resume da forma mais linda, louvado seja Deus, da forma mais perfeita. No perfeito, no Cordeiro de Deus se resume a salvação. E se você crê, louvado seja Deus por isso. E se você não crê, peça ao Espírito Santo para trabalhar na sua vida, para que você entenda que Jesus nos deu esse presente e é de graça. E é de graça. Amém? Deus te abençoe, que o Espírito Santo te ilumine, que você tenha aí uma noite de sono tranquila e um dia que vai vir já já, regozijante na presença dele, com saúde, com vigor. E quero agradecer a Deus por esse dia. Foi um dia de muito trabalho, porém eu estou aqui porque eu tenho um compromisso com você e com Deus, de todos os dias passar por aqui e deixar a devocional para as nossas vidas, amém? Amanhã eu vou vir bem cedo, tá? Hoje eu estou bem tarde, mas amanhã eu venho muito cedo. Se Deus quiser, umas 5 da manhã eu estou por aqui, para a glória de Deus. Então, que o Espírito Santo te ilumine, te guarde, e eu quero orar por você. Oremos, Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelos trabalhos de hoje, Senhor. Eu te louvo, meu Deus, pela tua mão me guiar e me sustentar. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui inscrita no canal. Que o Senhor abençoe, cuide de cada uma. Que as tuas mãos sejam sobre cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por essa rica palavra, Senhor. Não é sobre o homem, Pai. A salvação é exclusivamente sobre a pessoa de Jesus e eu estou muito alegre por isso. Porque ninguém, Pai, conseguiu cumprir a lei, ninguém consegue. Então, Pai, o porquê viver preso, Senhor, à lei, se Tu, Pai, foi quem concluiu por nós. Então, Senhor, muito obrigado. Obrigado, meu Deus, obrigado por ter enviado o teu único filho, Jesus, para morrer por mim, para morrer por nós, para morrer pela humanidade. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças nessa hora, porque tu és maravilhoso, tu és bom, tu és digno, tu és santo. Tem um louvor que diz assim: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Comprou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. E é isso, sobre o trono está o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Até a próxima devocional, em nome de Jesus. Agora eu vou descansar
Eu espero que você também tenha uma noite de sono recuperadora. E amanhã é um novo dia e amanhã estou aqui bem cedo, no nome de Jesus. Até a próxima devocional, querido. Me perdoe por só ter entrado agora, hoje foi muito corrido, não tive como. Eu vim muito cedo para o quarto de guerra, fiz minha oração, mas não tive como gravar a devocional, porque o tempo foi corrido demais. Mas Deus seja louvado por tudo. Um forte abraço e até a próxima devocional.